Olá, minha amiga, meu amigo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os processos cognitivos na alfabetização. Nós vimos que a alfabetização é algo complexo, que percorre a história da humanidade até chegarmos a um sistema de escrita alfabética, passando por umas fases, do icônico e ideográfico, até chegar à fonetização da escrita, passando pelo processo de diferenciação. A seguir, nós vamos pensar que no processo educacional há uma ignorância sobre esses aspectos construtivos, sobre o processo histórico da Constituição que ocorre na humanidade e no desenvolvimento dos nossos pequenos seres que chegam ao planeta Terra para viver como espécie humana e como seres humanos. Qual é o grande problema da alfabetização em relação aos processos cognitivos? É que a maioria das vezes se reduz a alfabetização a aspectos gráficos. Se a pessoa souber desenhar o seu nome, estaria alfabetizado? Por um certo período, na história do Brasil e da humanidade, de outros países, isso foi verdadeiro, porque a ênfase era nesse aspecto do domínio da escrita. Mas a que se relacionam, a quais fenômenos os aspectos gráficos se relacionam? Primeiro, a questão da qualidade do traço, se o traço é mais homogêneo ou se o traço é heterogêneo. Então eu tenho, por exemplo, se o meu traço é correto ou se ele é um tanto distorcido. A distribuição espacial da forma. Se eu escrever assim, árvore, você já vai dizer, nossa, professor, esse R está muito grande, porque nós temos uma percepção que tudo tem que estar meio distribuído de forma homogênea. A orientação predominante. E se eu escrever assim, do fim para o começo, a nossa escrita é da esquerda para a direita, de cima para baixo. E se eu fizer transgredir essa normatividade, como predomina no japonês, e é assim que escreve da direita para a esquerda. E também a orientação dos caracteres individuais, as inversões, as rotações e tudo o que se refere à escrita. Por exemplo, o E eu posso fazer dessa forma, ou eu posso fazer ele manuscrito. Portanto, os aspectos construtivos são diferentes do aspecto gráfico. Tudo bem, é preciso trabalhar sim a caligrafia, a escrita, a melhoria do traço, tudo isso é importante. Mas não ficar nisso. Por quê? O que importa na alfabetização são aspectos construtivos. O que vale é o que a criança, o adolescente, o jovem adulto quis representar. O que ele quis dizer com aquilo? E os meios utilizados para criar diferenciações entre as representações. Por exemplo, vamos supor que você esteja numa rede social e alguém te manda lá um joinha, né? Um joinha. O que será que esse joinha significa? Né? Será que a pessoa está assim, tipo, né? Legal, que legal? Ela está dizendo, então tá bom. Veja que até nas redes sociais nós temos ênfases. Nós, seres humanos, somos muito criativos para poder representar de uma maneira diferente. Vamos passar rapidamente aqui pelas caracterizações, não iremos aprofundar, mas apenas para você perceber quais são as diferenciações e a importância que tem na construção das hipóteses, no aspecto construtivo. Então, aqui, o que é esse primeiro desenho, a figura da esquerda? É uma lista de animais. Ah, mas isso não é uma lista de animais. A lista de animais tem que ser lista, tipo tópico 1, tópico 2, de preferência com aqueles símbolos de bolinha para poder demarcar. Mas isso é uma criança de 3 anos fazendo uma listinha de animais. É o ícone. Em seguida, vem outro processo chamado escrita não icônica, que é uma escrita de lista de palavras que está aqui no lado direito da sua tela, onde tem uma certa mistura entre alguns desenhos e já algo representando
palavras. Perceba que são duas crianças, Joan e Robert, com 3 e 4 anos, respectivamente. Já há uma mudança na escrita. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, nós estamos tão sujeitos aos stickers, aos emoticons, que não precisamos propriamente da alfabetização. Será que é verdade isso? Que nós já falamos tudo por ícones. Então será que estaríamos regredindo a uma fase icônica? Apenas para chamar a sua atenção que nós, seres humanos, combinamos as formas de escrita conforme o significado que a gente quer dar. Às vezes uma piscadinha pode significar muita coisa. Você fez uma escrita, uma fala? Não. Você fez um gesto. Muitas vezes a nossa escrita é só dar uma palavrinha que a pessoa já entende o significado. Depois das escritas icônicas e ideográficas, nós temos escritas do tipo alfabéticas, entre aspas, porque são tipologias. Nós temos aqui a escrita de nomes de animais também, escreve com mais letras. Esse é um exemplo bem conhecido. Se o animal é grande, a criança vai escrever com um monte de letras. Se a abelha, a borboleta, ela é pequena, então ela vai escrever com poucas letras, conforme o tamanho. Isso também faz parte da construção da criança. Aqui, de 4 anos, na última figura, uma lista de ingredientes de uma receita. Então a criança fez aqui uma lista. Mas o que ela escreveu? Ela vai dizer para você que ela escreveu e aí vai produzir o significado, mas aqui eu não consigo entender quais são os ingredientes. Eu sei que ali no começo a criança escreveu ingripitura, significa ingredientes. Pronto, já consegui traduzir. Crema catalana. Então é um creme, né, um caldo catalão. Então, ou é um sorvete catalão. Então precisamos entender qual é o sentido que essas palavras aqui estão dizendo. Também das escritas tipo alfabéticas, nós temos o nível silábico, quando a criança já começa a representar as palavras por meio de sílabas. Então aqui nós temos exemplos, uma lista de doces, né? Por exemplo, brigadeiro, rocambole, torta. Aqui, brigadeiro é o número 1, rocambole é o número 2, torta é o 3, pirulito o 4, mel o 5 e o último, quero muitos doces na minha festa de aniversário. Então a criança escreveu toda essa palavra enorme para dizer quero muitos doces na minha festa de aniversário. E do lado, no meio, no centro, nós temos uma lista também de fenômenos como de astro, como o sol, o ovo, o coelho, o chocolate, e ela escreveu ovo de Páscoa. Ela já está tentando mostrar ali as sílabas. E o último exemplo, a criança já tem uma maior desenvoltura em escrever de forma silábica. Ela utiliza sol, uma sílaba só, ovo, 2, o coelho, P-O, e o depo, que seria ovo de Páscoa, chocolate. O ovo de Páscoa é gostoso. Então, ovo, de, oe, oá, é, olá. Ou seja, ela já vai dividindo em sílabas, mesmo que elas não sejam ainda fáceis de decifrar. Aqui o exemplo nos ajuda a entender qual é o fenômeno representado. Mas, em todo caso, a criança está se esforçando para representar. Isso é muito bacana. Nós temos depois as escritas do tipo alfabéticas. Aqui a criança já está representando de forma silábicas e utilizando a correspondência grafofônica. Ela já está num grau onde ela pode escrever de uma maneira alfabética, já está preparando a sua fase alfabética. Por exemplo, mãe, amor, carino, simpatia, minha mãe é mutizo. O que significa isso? Minha mãe é meu tesouro. Então ela já começa a representar com uma quantidade de sílabas, já se aproximando do sistema alfabético. Do lado direito eu tenho aqui a figura número 1, a escrita é pá, a 2 é bola, ela escreveu boa,
A terceira é balanço, balso. A quarta é patiete, patinete. E a 5 é as brincam em balso. As crianças brincam no balanço. Então ela escreveu, se você observar, ela escreveu balso, balanço. Correto? Ela já conseguiu reproduzir a mesma palavra, portanto ela já está quase alfabetizada e, por fim, quando ela está alfabetizada, escrita alfabética, já tem a silabação. Patinete, bambolê, tator, pá, as casas bical juntas. Ou seja, as casas ficam juntas. As crianças, né? Ciaça, não é casa. Eu entendi casa, mas é criança, ciança. Brincam juntas na hora do recreio. Receio, requeio. Então ela já não usa o R, mas a separação de sílabas já é extremamente visível aqui. Bom, o que é importante aqui destacar? Não iríamos aprofundar os temas de cada fase, mas apenas para ilustrar o que está em jogo aqui. Isso que é importante para você apreender nesse momento. O que está em jogo é uma dicotomia. O que é dicotomia? Se você observar, os autores em geral da educação e das ciências fazem dicotomias ou binômios. Já vou explicar esse sentido, porque isso te ajudará a compreender as leituras pedagógicas, as leituras de outros textos. O que é uma dicotomia? Tomos vem do grego, significa volume. Dico significa dois, duas partes. Tomo é a palavra que significa parte. Então, se eu tenho uma obra em 2 tomos, é uma obra em 2 volumes. Eu tenho também a palavra binômio. Nomos vem do latim nome. Bi, dois nomes. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando se estuda a alfabetização, tem alguns binômios. Por exemplo, alfabetização e letramento. Eu tenho mecanização e aprendizagem conceitual. Eu tenho código e sistema de escrita. Perceba que há dicotomias, há diferenciações que fazemos para poder explicar o fenômeno da construção da alfabetização. Como que nós podemos situar essa conceituação? Primeiro, se nós entendemos a escrita como um código, que simplesmente, por exemplo, o código Morse, aqui vamos supor que eu crio um código, onde o A é uma bolinha, o B são 2 bolinhas. Então, eu vou escrever aba. Se eu colocar 2 bolinhas, baba. Eu já criei aqui um código de transcrição, um código secreto, por exemplo. Quem não brincou em pegar o sumo de limão, um palito de fósforo, um palito de dente e desenhar com esse sumo de limão numa folha. E depois, quando essa folha é colocada sobre uma chama, seja de vela ou de um fogão, lógico, sem o risco de queimar, ali se revela a escrita. Assim, os soldados mandavam mensagens codificadas que eram reveladas pela iluminação. A criptografia é uma evolução digital dos códigos. Isso é codificação. Nós transcrevemos do sonoro para o gráfico, privilegiando o significante, a grafia, dissociado do significado. Essas bolinhas que eu fiz aqui tem a ver com o quê? Com nada. É um signo, um sisteminha, uma representação totalmente arbitrária e pessoal. Não tem nada social porque somente quem assistiu esse encontro, essa aula, viu qual foi o código que eu criei. Certo? Você pode criar um outro código para se comunicar mensagens secretas. Aí, com essa transcrição, nós destruímos o signo linguístico. Por quê? O que é destruir o signo? Porque eu coloquei algo individual e não coletivo.
Não tem referência que alguém possa interpretar. Mesmo os hieróglifos saiu. Mesmo os hieróglifos, eles têm uma forma de se entender a significação por meio da técnica e da mecanização. Bom, se a gente entender a língua escrita como construção desse sistema de representação, onde a grafia das palavras e o seu significado estão associados, nós estaremos realizando uma aprendizagem conceitual e não mecânica. Veja que aqui eu também posso opor uma aprendizagem que seja mecânica e uma aprendizagem que seja significativa. Eu tenho uma oposição. Vou até escrever aqui, mecânico e significativo, quando nós entendemos processos cognitivos. Significativo, processos cognitivos na alfabetização, eu tenho uma aprendizagem mecânica, onde eu simplesmente memorizo os códigos e sua transcrição e decodificação, que é o método tradicional de alfabetização, e tenho uma construção significativa quando eu compreendo que esses significados estão relacionados à realidade, eu tenho uma aprendizagem conceitual. Essa é a grande diferença entre esses dois sistemas. Bom, vamos falar um pouco a respeito das concepções de crianças sobre o sistema de escrita. Se nós queremos entender os processos cognitivos da alfabetização, precisamos entender como as crianças entendem, compreendem, constroem, reconstroem o sistema de escrita. Porque a criança vai realizando explorações para compreender essa natureza da escrita. Como que nós sabemos isso? Através de produções espontâneas. Cada desenho básico, cada elaboração da criança é uma documentação da forma que ela está representando esse mundão. Ela está se posicionando perante aquilo que acontece no planeta. As escritas infantis, na pedagogia tradicional, são vistas como o quê? Rabiscos, garatujas, coisas sem valor ou coisas jogadas, puro jogo, sem nenhum significado. Entretanto, se nós partimos da correlação da história da humanidade, dos nossos ancestrais, que nos legaram todo esse sistema, e se nós entendermos que a criança também faz esse processo, nós precisamos também aprender a interpretar, como nós fazemos com hieróglifos. Interpretar, isso é um aprendizado que exige uma atitude teórica definida. Como que isso funciona na prática escolar? Há uma concepção que ainda está em vigor, infelizmente, que a criança só aprende por meio de uma repetição infinita dos conteúdos, como se ela fosse incapaz de aprender. Então, processos cognitivos da alfabetização nos levam a entender que há dois tipos de aprendizagem, a mecânica e a significativa, e que não é pelo ensino repetitivo que nós iremos fazer com que a criança chegue a aprender algo. Tem um desenho aí nas redes de TV, onde o aluno, o personagem, é condenado a ficar escrevendo no cantinho, como castigo, várias vezes as palavras, fazendo exercício de caligrafia. Quando eu estudei, caligrafia era visto como castigo. Então, se você não se comportava na sala, tinha que encher o caderno de caligrafia de um monte de escrita. Isso é a crença de que, repetindo, chega lá. Certo que o próprio Paulo Freire diz que a repetição, a memorização são importantes, mas elas não são significativas quando isoladas de outros processos de construção da autonomia. É importante memorizar? Sim, tem coisas que nós precisamos guardar. Por exemplo, senhas bancárias, você precisa memorizar. Números de telefone da pessoa amada, precisa memorizar. Datas de aniversário da sua mãe, do seu pai, do seu filho, você precisa saber. Você fez um esforço muito grande para decorar, para memorizar?
muitas vezes nós nem percebemos que nós memorizamos, estamos ali. Essa postura tradicional pressupõe que a criança deveria pedir licença para aprender, que ela só poderia aprender a leitura escrita quando ela estivesse com a predisposição, com a aptidão para aprender, correspondendo a uma certa fase e número de anos de vida para chegar nesse ponto. Portanto, saber a respeito de algum objeto não significa saber algo socialmente aceito como conhecimento. Saber é ter alguma concepção que explica algum fenômeno ou objeto. O que é saber? Saber é ir muito além da memorização, da repetição e da codificação e decodificação. Saber significa apropriar-se do conhecimento trazido pela aventura humana. Quando a gente analisa essas produções espontâneas da criança, verifica-se que essas crianças têm hipóteses, ideias ou teorias sobre a escrita, manifestando uma evolução psicogenética. O que é psicogenética? Psico, que vem de psiquismo, genética, gênesis, que significa origem, a origem da psique. Nós não nascemos prontos, nós somos seres em construção ao longo de toda a nossa vida. Quando nós começamos a crescer desde bebezinhos, nós começamos a representar gesticulando. O bebezinho fica lá mexendo as perninhas, os bracinhos, fica fazendo caras e bocas, imitando o adulto. A imitação é uma forma de aprender também. O comportamento imitado é uma forma de relacionar-se. Portanto, as primeiras escritas são linhas onduladas, um do outro, ou quebradas. Então, ela faz pinturas, né, símbolos contínuas ou fragmentadas, ou com uma série de elementos discretos repetidos. Padrões. Nós aprendemos por padrões. Nós criamos padrões, estruturas mentais em forma de padrão e vamos aplicando esses padrões à nossa vida. Porém, a criança começar a ter uma aparência gráfica de uma letra não quer dizer que ela esteja escrevendo. Ela pode simplesmente olhar para uma propaganda que ela vê na rua e fazer lá um símbolo. Por exemplo, aqui o Corcovado, né? Ela pode olhar e fazer um morro com uma cruz, um cruzeiro em cima ali da sua representação, do Cristo Redentor, por exemplo. A aparência não é escrita, mesmo que a criança conheça as condições de produção dessa escrita. Do ponto de vista da construção, que é diferente do tradicional, como que é no tradicional? As professoras estão ali ligadonas no aspecto gráfico, professoras e professores, ignorando o aspecto construtivo. Esta é a grande crítica, é o grande paradigma da mudança. Do ponto de vista construtivo, essa escrita infantil vai seguir uma linha de evolução regular com aqueles 3 grandes períodos que nós mencionamos anteriormente, que nós iremos retomar no nosso próximo momento. Agradeço o seu acompanhamento e até breve para nós aprofundarmos as questões do processamento cognitivo da alfabetização. Até lá!